Eu sou Gil Ramos, doula, consultora de amamentação. Eu sou Tata Pires, obstetriz, pós-graduada em saúde da mulher. E juntas somos o Nascer em Dupla. Bem-vindos e bem-vindas ao Nascer em Dupla, um espaço pensado com muito carinho para falar sobre gestação, parto, amamentação e tudo que envolve esse momento transformador. Nascer é coragem, nascer é transformação, nascer em dupla é caminhar juntas nesse processo. Nascer em Dupla é mais do que um podcast. É um convite para refletir sobre caminhos, escolhas e a beleza de uma chegada humanizada. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a gente, como a gente começou, como que a gente chegou até aqui, como que a gente criou o Parto em Dupla e por que a gente decidiu fazer esse podcast. Eu comecei minha trajetória na humanização quando eu engravidei da minha filha Valentina, em 2014. Lá eu descobri a humanização no parto, que até então eu não tinha a menor ideia do que se tratava. Eu achava que cesárea era uma coisa natural, que era mais seguro. E aí lá em 2014, estudando, eu descobri que não. E lá em 2014 eu descobri que outros caminhos existiam. E aí eu descobri a humanização no parto. Meu parto em 2015 foi um parto com uma equipe humanizada aqui de São Paulo, com uma obstetriz, com uma obstetra, mas sem doula. E depois, quando eu fui mais a fundo nesse universo, eu descobri a falta que me fez uma doula naquele momento, apesar de ter sido um parto muito bonito e muito respeitoso. Eu parei a Valentina, então, um parto normal, um parto humanizado, e a partir dali, o bichinho da humanização me picou. Eu virei uma chavinha, e eu que era advogada de formação, sócia no escritório em São Paulo, decidi que eu queria estudar mais sobre aquele universo. E aí, algum tempo depois, eu fiz um curso de consultoria de amamentação e passei a ajudar as minhas amigas, as pessoas da família, as mulheres da família, e sempre ouvindo das minhas amigas que eu nasci para aquilo e que eu precisava fazer essa transição de carreira. A transição de carreira de fato aconteceu em 2019, depois de eu passar por uma perda neonatal. Eu engravidei, meu filho Teodoro partiu, e a partir dali eu senti a necessidade de fazer o que eu realmente gostava, o que realmente, me fazia feliz. Então eu tive a coragem de fazer de fato a transição, passei a atender pós-parto, passei a atender parto como doula, passei a atender mais consultoria de amamentação, que eu já atendia, e entrei nesse universo do parto, da gestação, do parto, do pós-parto, que é um universo que não tem fim. Bom, e a minha trajetória, eu sempre falo que acho que essa profissão me escolheu. Na verdade, eu não sabia da existência do curso de obstetrícia. Então, assim, quando eu era pequena, eu sempre sabia que eu queria trabalhar com partos, porque quando eu brincava com as minhas bonecas, eu realizava os partos, mas da maneira que eu achava que só existia uma, que era a cesárea. Tanto como minha mãe pariu, tanto eu quanto meu irmão, de cesárea. Então eu não sabia que existia outras possibilidades. Então, na cabeça de uma criança, eu cortava ali todas as bonecas e era assim que os bebês saíam. Depois, que eu comecei a fazer o ensino médio, a gente se aprofunda mais no que a gente vai querer fazer. Eu achava que só existia a possibilidade de fazer medicina e depois se especializar em obstetrícia. E aí, então, eu decidi cursar terapia ocupacional, que é uma área da saúde, mas totalmente fora, longe dos partos. Eu fiz um semestre só, porém eu vi que não era isso que eu queria, então eu tranquei a faculdade e comecei a pesquisar. Eu falei, não é possível que só exista a opção de fazer medicina. E aí eu descobri o curso de obstetrícia, que é pela USP Leste, e resolvi fazer o vestibular. Então eu passei e me mudei para São Paulo em 2013, e aí que começou a minha jornada na obstetrícia.
Durante a faculdade eu fui me apaixonando mais ainda por esse cenário, fui entendendo que de fato é humanização, porque a gente fala muito de eu vou fazer o parto de fulana, e na verdade a gente aprende que a gente está ali assistindo as mulheres parirem. E nessa jornada eu fui me aperfeiçoando, fazendo cursos, fiz a pós-graduação em saúde da mulher, e aqui estou. E aqui estamos. Bom, eu e Tatá, a gente se conheceu num parto em dezembro de 2020. Em dezembro de 2020, ou seja, vai fazer 5 anos que a gente se conheceu. Acabamos nos conhecendo meio que por acaso, né? Era pra ter ido outra obstetriz e a Tatá acabou sendo acionada. E foi um parto muito longo, um parto muito difícil, muito desafiador, que teve início na véspera de Natal de 2020. E ali a gente se conectou de uma maneira muito forte, muito sincera. Ela trabalhava com outras doulas, trabalha com outras doulas, eu com outras obstetrizes e enfermeiras. Mas a gente parecia que já se conhecia há algum tempo naquele parto, porque a gente teve, de fato, que tomar juntas algumas decisões importantes, né? E como ficar longe da família na véspera de Natal e no Natal, porque foi um parto que se arrastou por muitas horas, tá? Por mais de 40 horas. Era uma família muito querida, que a gente também tinha muita conexão, então a gente não queria desistir, de fato não desistimos, ninguém desistiu. Quando a gente saiu daquele parto, parecia que a gente se conhecia há muito tempo já, na verdade. E aí acho que a gente passou como a gente teve uma atuação muito próxima, muito respeitosa, muito parceira, a gente passou a se indicar. Eu indicar a Tatá como obstetriz quando as gestantes me perguntavam se eu tinha alguém para indicar. E aí a gente escutava, quando a gente atendia parto juntas, a gente sempre escutava a mesma coisa. Vocês trabalham muito bem juntas, vocês se conectam pelo olhar, vocês não precisam falar nada, que vocês já sabem o que a outra pensa. E aí a gente, né, começou a pensar o que a gente faz, o que a gente poderia fazer, e sempre era muito mais fácil estar juntas, porque a Tatá ouvia a doula, né, e a gente sabe que nesse meio não é todo mundo que sabe o papel da doula e respeita, então pra gente era fácil estar juntas, era fluido. E aí? Bom, e aí a gente pensou como que a gente poderia, né, unir nossas forças para trazer esse atendimento de qualidade, né, humanizado, respeitoso, para o maior número de mulheres possíveis. E aí foi um empurrãozinho dessa nossa paciente também, que ela falou, por que vocês não criam, né, alguma coisa que vocês possam atuar de forma em conjunto, né? E aí a gente decidiu criar o Parto em Dupla, que deu início em fevereiro de 2022. Que de fato a gente já se indicava antes, mas o nosso projeto do Parto em Dupla deu início nessa data. E aí a gente começou a trabalhar mais juntas, as famílias começaram a nos indicar também, pessoas, né, famílias que pariram com a gente, começaram a nos indicar para outras pessoas gestantes, e assim a gente começou a nossa trajetória, com muito amor, muita dedicação e com o propósito de que todas as mulheres devem ser respeitadas e que a gente está ali para ouvir e assistir vocês parirem. O legal é que o nosso objetivo e a nossa missão, né, sempre foi muito parecida. A gente sempre foi para o lado de que o que importa, na verdade, é uma família muito bem informada. A nossa indignação maior é justamente quando uma mulher opta
por uma via de nascimento, por comodidade do médico, do plano de saúde, do sistema, enfim, não porque ela foi bem informada e não porque ela foi realmente, de fato, ela foi protagonista, ela decidiu por esse caminho. Então, a nossa luta é pela humanização do nascimento, é pelas pessoas cada vez mais, pelas famílias cada vez mais informadas e conscientes das suas escolhas. Isso independe de via de parto, tanto se a gente no meio do caminho a gente precisar de uma cesárea, essa família pode ter certeza que será muito bem indicada, que não vai ser porque a gente está cansada ou porque a gente não quer mais. Inclusive a gente é campeã de ficar em partos muito longos, mas isso não faz com que a gente desista de forma alguma, de nenhuma família. A gente está ali junto para dar essa força, esse protagonismo, que é o que toda mulher precisa. Então eu acho que o que nos conecta é que cada uma sabe respeitar o trabalho da outra e que a gente vê muito a importância dessas famílias terem uma doula e uma obstetriz nesse momento, que é tão desafiador, mas que nós duas juntas conseguimos trazer ali o melhor de tanto de informação quanto de acolhimento e principalmente de respeito nesse momento. Acho que o nosso maior desafio nessa jornada do parto em dupla e acho que um dos motivos que fez com que a gente pensasse nesse podcast muito caseiro, muito solto, sem nenhuma pretensão, na verdade, é justamente mostrar para as famílias a diferença entre doula e obstetriz, e cada uma tem a sua função dentro desse cenário de parto. Cada uma tem a sua importância, extrema importância dentro desse cenário também, mas que são funções completamente diferentes e que se complementam muito. A gente costuma dizer que é a dupla imbatível no parto, para quem busca assim, um parto respeitoso, independente da via de nascimento. Então, acho que esse é o nosso maior desafio. E, além disso, a gente pensou nesse bate-papo, nesse podcast, para mostrar outros tantos desafios da gestação, do parto, da amamentação e da maternidade em geral. E com esse podcast, a gente quer mostrar um pouquinho mais da nossa cara aqui, que a gente sabe que vocês gostam, de ouvir a gente, de assistir a gente. E confesso que é algo desafiador pra gente também, colocar nossa carinha aqui. Mas a gente quer trazer muito conteúdo, inclusive vamos deixar vocês super à vontade para sugerir temas para que a gente possa falar aqui nesse momento e para que vocês se sintam em casa, assim como a gente está aqui, se sintam acolhidas. A gente pretende trazer aqui convidados, obviamente, assim como a gente pretende trazer relatos de famílias que a gente acompanhou e que eu tenho acompanhado na amamentação também. A gente quer muito falar de alguns temas que são muito tabus na nossa sociedade e que tem tudo a ver com gestação, parto, pós-parto, e que às vezes fica ali meio escondidinho. Ou que as pessoas não dão a devida importância para o assunto, ou que são assuntos desafiadores, que geram muitos debates. Mas a gente está disposta a falar sobre tudo isso, para trazer o maior número de informação possível aqui para vocês. E, bom, quem sabe alguma carinha de vocês também possa aparecer aqui no nosso podcast. A gente vai ter também um quadro fixo no Nascer em Dupla, que é um quadro que a gente vai responder no podcast, né? A cada episódio a gente vai trazer uma pergunta e responder essa pergunta para vocês. Esse é só o começo da nossa caminhada por aqui. E estamos muito felizes de ter vocês aqui com a gente. Sigam as redes sociais, @partoemdupla, @gilramos.consultoria, @topapires. A princípio, o nosso podcast será mensalmente. Então a gente vai abrir quando estiver próximo
da nossa gravação, a gente abre uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, do @quartoemdupla, e vocês podem deixar perguntas para aparecerem aqui no nosso quadro fixo, ou sugestão de temas que vocês queiram que a gente fale por aqui. E esse foi o primeiro episódio do Nascer em Dupla. Até o próximo episódio.